Shabbat Shalom, meus amados, nessa tarde de Shabbat, nós estamos aqui para examinarmos mais um texto da Palavra do Eterno, que se encontra no capítulo de 16 de Lucas. Nós vamos fazer a leitura e vamos examinar o texto. A Palavra do Eterno diz assim, queridos. Ora, a partir do verso 19, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, Elazar, no seu seio. E clamando, disse a Abraão, disse a Abraão, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse o rico, o ex-rico, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés, Moshe, e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Queridos amados, a palavra aqui fala de uma parábola falada pelo Yeshua HaMashiach, pelo nosso Redentor, pelo nosso Messias, pelo nosso Mashiach. E ele fala de uma situação de um homem rico e de um mendigo. Aquele homem rico vivia regalado esplendidamente, mas, morrendo, foi para o Hades, foi para o inferno. E o mendigo, que é nomeado no texto, o rico não é nomeado, mas o mendigo é nomeado. O mendigo, que se chama Lázaro, ou no hebraico Elazar, ele foi para o seio de Abraão, paraíso, maravilha. Mas ali, meu amado, acontece uma situação, e é essa situação interessante, porque a parábola, saber que Hades, que existe o inferno, que existe o céu, e isso, muitos criam nisso. Reforça isso, mas não é o cerne dessa parábola. O cerne dessa parábola vem agora, porque o rico, ele se incomoda, o ex-rico se incomoda de Lázaro estar no seio de Abraão, no paraíso, e ele está lá no inferno, no Hades, na antessala do inferno. E lá, meu amado, o ex-rico, ele implora para que Abraão faça com que Lázaro, primeiramente que molhe, na água a ponta de seu dedo e refresque a língua, porque ele se encontra atormentado. Mas Abraão falou, não tem como, porque é um grande abismo
entre o paraíso e o inferno. Não tem como alguém que está no inferno ir para o paraíso, nem ninguém que está no paraíso ir para o inferno. Não há cogitação dessas coisas. Mas ali, aquele ex-rico, ele insiste em por um outro caminho. Preocupa-se ele com seus irmãos, que estão na terra. E essa parábola está sendo contada por Yeshua HaMashiach. E pede para Abraão que Lázaro volte à terra, ressuscite, e pregue a palavra, e pelo fato dele ressuscitar, avise aos irmãos dele, para que não venha, mudem suas práticas para que não venham a ter o mesmo destino do rico. Mas Abraão diz, não, vamos ao texto aqui. Olha o que Abraão diz. Primeiro, vou ler o texto do rico e de Abraão respondendo. E disse o rico, rogo-te, pois, ó pai, verso 27, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem eles Moisés e os profetas, ouçam-nos. Observa bem, meu amado, Moisés é a Torá. Moisés não está aqui na terra fisicamente, o que está na terra são os escritos de Moisés, que é a Torá. A Torá, o Eterno ditou para Moisés e deu com as tábuas dos mandamentos para ele, escrito pelo Eterno. Mas os demais textos da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, o Eterno ditou para Moisés. E ali você observa bem que Yeshua HaMashiach diz na parábola, bota na boca de Abraão a seguinte frase, eles lá na terra, nós aqui na terra, temos a Torá de Moisés e os escritos dos profetas. Nós devemos dar ouvido. Para quê? Para que não venhamos a ir para o mesmo lugar onde está o ex-rico. Ali não é o lugar para aquele que obedece a Torá e que obedece aquilo que está nos profetas. Então, meu amado, observe bem, Yeshua HaMashiach está dizendo, a receita para salvar aqueles irmãos é que eles deem ouvidos a Moisés, a Torá, aleluia, e aos profetas. E nós fazemos isso todos os Shabats, durante todo o Shabat, a cada Shabat, né? E nós fazemos isso em todos os Shabatot. Examinamos porção da Torá, e examinamos porção dos profetas e também examinamos porção dos escritos nazarenos, que nós estamos agora examinando, desse Shabat que estamos vivendo, que é Lucas 16. Então, meu querido, você observa bem que Yeshua coloca na boca de Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, examinem os textos, de Gênesis a Deuteronômio, de Bereshit a Devarim, e ali você evitará ir para o inferno. Aleluia! Isso me causa espécie, meus amados, porque a gente ouve muita gente dizendo, a Torá passou. Como que a Torá passou, meu amado? Se o próprio Yeshua aqui fala na boca do Abraão, que olha, eles têm lá na terra, é Yeshua que está falando, é no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, Yeshua está dizendo, você não quer ir para o Hades, não quer ir para o inferno? Dê ouvido à Torá de Moisés, dê ouvido aos profetas. E por que muitos dizem que a Torá passou? Estão falando a palavra de Yeshua ou estão falando uma palavra que é contra a palavra de Yeshua?
Meu Pai amado, é perigoso. E Yeshua deixou claro, meu amado. Claro, totalmente claro. Tem Moisés e os profetas. Mas observe bem que o ex-rico não se dá por satisfeito. Verso 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, e Yeshua colocando essas palavras na boca de Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E Yeshua fala claramente, 2 vezes nessa parábola, para evitar ir para o inferno. Examine a Torá de Moisés, examine os profetas. E quando que a gente faz isso? Quando que Yeshua faz isso? Quando que a igreja primitiva fazia isso? Todos os dias, mas principalmente no Shabat, onde você examina a porção da Torá, onde você examina a porção dos profetas. E também hoje examinamos uma porção do Novo Testamento, chamado Novo Testamento, que são os escritos nazarenos. Querido amado, a Torá, Yeshua bota na boca de Abraão. É esse o cerne da parábola do rico e do Lázaro. E Yeshua está dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, você não quer ir para o inferno? Ouça e cumpra e obedeça, porque a palavra ouvir, no hebraico, shemar, não quer dizer só ouvir. Não, meu amado. A palavra no hebraico bíblico, o hebraico bíblico, você só tem 8.000 palavras. Por exemplo, o inglês tem 110.000 palavras. Então, em 8.000 palavras, shemar, por exemplo, shemar quer dizer obedecer, ouvir e obedecer. Não é somente ouvir. Então, quando diz assim, e que quando Yeshua fala no Apocalipse, e que o Espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Shema, em hebraico, quer dizer ouvir e obedecer. Aleluia! E aqui, meu querido, Yeshua está dizendo, ouça, obedeça. É isso que está dizendo, obedeça a Moisés. Então, quando diz assim, eles têm, no verso 29, quando Abraão diz, eles têm Moisés, a Torá de Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não é ouvir, é obedecer. Aleluia! E é claro, meu amado, Yeshua deixou muito transparente e claro, Mateus, capítulo de número 5, meu querido. Você observa bem, o próprio Yeshua HaMashiach falou isso com toda a propriedade. Mateus 5, louvado seja o nome de Adonai. Você vai ver no verso louvado 18, diz assim, porque Yeshua falando, meus queridos, meu pai, temos que dar crédito a Yeshua HaMashiach, afinal, ele é o Mashiach. E ele falou, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum, aqui na Bíblia em português está J, mas é o Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, ou um tio, no hebraico está um traço, se omitirá da Torá, a lei aqui é Torá no original, sem que tudo seja cumprido. Então, meu querido, enquanto tiver céu e terra, Mateus 5,18, a Torá está válida. Quem é que pode desautorizar Yeshua? Nem Satanás pode desautorizar, ninguém pode desautorizar Yeshua. Yeshua é a palavra viva, é o verbo que se fez carne, e ele diz, enquanto tiver céu e terra, a Torá é válida. Mateus 5,18, meu camarada. E observe bem, a gente também vai aqui em João, no capítulo 6, a gente vai aqui em João, meus amados, quem vai falar? Yeshua, aleluia, Yeshua HaMashiach, João, no capítulo 6, louvado seja Deus, bendito o nome do Eterno, meu querido, louvado seja o nome, se não me engano é João 6, João 5, meu querido, João 5, e Yeshua diz no verso 46, porque se vós cresceis em Moisés, ou seja, na Torá de Moisés, creríeis em mim,
porque de mim escreveu ele. Mães, se não credes nos seus escritos, ou seja, Yeshua está falando para você, meu irmão, minha irmã, se você não crê na Torá, como crereis nas minhas palavras? Yeshua está dizendo, se você não crê na Torá, não tem como crer em Yeshua. Se você diz que crê em Yeshua e não crê na Torá, o próprio Yeshua diz, não sei como é que ele consegue fazer isso. Não sei como é que ele consegue crer em mim sem crer na Torá. Porque ele diz aqui no verso 47 de João 5, mas se não credes nos escritos de Moisés, que é a Torá, como crereis nas minhas palavras? Ele pergunta, porque ele mesmo diz, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Então, meu amado, se você crê em Yeshua, você crê na Torá primeiro. Louvado seja Deus. Queridos, esse é um pequeno exame dessa paraxá, dessa porção dos escritos nazarenos, desse Shabá, e que a Ruach de Adonai, de Elohim, que é o Espírito Santo, fale mais aos vossos corações. Shalom, Shabbat, Shalom a todos.